Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua companhia, sempre é uma alegria saber que eu tenho aqui a sua companhia. Hoje estamos aqui uma vez mais para falar do amor de Deus, para falar da misericórdia de Deus, para falar do Deus Todo-Poderoso, para falar da bondade de Deus, é a misericórdia de Deus mesmo, que se não fosse por ela nós não estaríamos aqui. Para tanto, quero te convidar para nós meditar, fazer uma meditação breve no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 10. Este tema é sobre o Emanuel, Deus conosco. Hoje nós estamos passando por este verso que revela o Emanuel, que é a promessa divina mais poderosa de Deus para a nossa vida, para o nosso resgate, para a nossa salvação. O texto sagrado traz uma profecia atualizada para a época, mas é um precursor do Emanuel que viria nos tempos do Novo Testamento que veio, que é Jesus Cristo. Diz assim o texto sagrado: numa ocasião de medo, de fadiga, no medo de tristeza, de opressão e perseguição por nações que queriam destruir Judá. Então, o rei de Judá estava numa situação apertada. O verso 10 começa dizendo o seguinte: e continuou o Senhor a falar com Acaz. Então, é a profecia, o profeta, ele já vem falando desde o capítulo 1, aliás, desde o verso 1 de Isaías, capítulo 7, desde o verso 1, já vem falando, e aqui é uma continuidade, dizendo: e continuou o Senhor falando com Acaz. Acaz era o rei de Judá, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. E o verso 12 diz assim: Acaz, porém, disse: não o pedirei, não o tentarei ao Senhor. Amados, só aqui nós parando um pouquinho aqui, vamos entender uma coisa. Quem estava pedindo para pedir alguma coisa era o próprio Deus. O próprio Deus. Nós precisamos ter cuidado de nós não aborrecer Deus com pedidos aleatórios, pedidos que não nos vai nos fazer bem. Agora, no caso aqui, o próprio Deus está pedindo: o que é que você quer que eu faça? É a mesma coisa. Mais ou menos assim: o que você está precisando que eu faça? O que você quer que eu te faça? Então ele disse: peça um sinal e eu te darei o sinal. Então, às vezes, a pessoa está num apuro tão grande, uma necessidade tão grande, mas ele se prende em dogmas. Olha, deixa eu repetir isso. Se prende em tradição, em costume, em princípios que foi aprendido por conta de uma época, de uma cultura, de um tempo, e ele tem aquilo como uma santidade, uma coisa divina, mas na verdade ele aprendeu aquilo ali e foi bom na época, mas o tempo muda e as coisas mudam. A palavra não muda, ela é a mesma, a palavra de Deus. Deus não muda, ele é o mesmo. Mas o tempo muda, a situação muda. Por que que nós temos aí as estações do ano? Nós não trabalhamos numa estação igual trabalhamos em outra estação. Nós não tomamos atitudes, as mesmas atitudes que a gente trabalha em uma estação. A nossa atitude para quando muda de estação é uma diferente. Uma é calor, outra é frio e segue por aí afora. Agora, tem pessoas que se apegam numa situação que ele acha de uma coisa, algo que ele aprendeu em dogma, em costume, que ele não sai daquilo. E chegou o momento que o Senhor quer o despertar para coisas novas, mas ele continua preso naquilo. Então, o rei Acaz aqui, ele estava
ele estava numa situação mais ou menos assim. Ele não estava com ânimo de fazer, ou disposição de fazer, ou uma fé para fazer. Mas se é Deus que está conduzindo através da boca do profeta, ele deveria ter pedido um sinal para Deus e Deus daria um sinal para ele. Deixa eu te falar, se Deus está te dando uma oportunidade, você tem que abrir tua boca, você tem que falar com Deus. Você precisa entender que você fala com Deus e Deus também fala contigo. Você precisa entender que não é só você que fala com Deus. Eu sempre tenho ensinado isso nas minhas ministrações, na igreja e fora, que a nossa oração é falar com Deus. E quando a gente está lendo a Bíblia, Deus está falando conosco. Mas a nossa oração, ela precisa ter também um tempo, porque Deus fala conosco quando a gente está orando. Mas Deus só vai falar conosco quando nós pararmos para ouvir. Você já viu aquela oração que parece uma metralhadora? Parece uma coisa ensaiada. E ela não tem, assim, não tem compasso para que Deus entre com você naquele ato de oração. Então, o que precisamos aprender? Aprenda a orar. E a orar é santificar o nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor, é pedir misericórdia pelas nossas vidas, pedir graça, pedir perdão para Deus. Esta é a nossa oração. Colocar na mão de Deus e faz uma oração compassada. Para um pouco para ouvir, porque o Espírito Santo também quer falar conosco através da oração. Aqui fica uma dica. Então, se Deus está te dando uma oportunidade para você pedir algo, peça um sinal para Deus. Eu já ouvi mensagem que diz: não tem que pedir sinal para Deus. O sinal de Deus já está na Bíblia. Não tem que pedir sinal nenhum para Deus. Mas não é todo mundo que entende a Bíblia. Então você pode falar com Deus, peça um sinal para Deus. Você não está entendendo algo, você está confuso, peça para Deus. O rei Acaz, ele estava confuso, com medo, pois tinha dois reis, duas nações, dois exércitos que estavam afrontando, fazendo ameaça para Judá. Então o rei Acaz estava numa situação trema, perdido, sem saber o que fazer. Então, quando o Senhor disse: pede um sinal que seja um sinal da terra, um sinal no céu, um sinal no ar, peça alguma coisa. Deus está afim de dialogar e de mostrar uma vitória para o rei, mas o rei não teve a sensibilidade, ele não teve esta sensibilidade para pedir para Deus. E aí segue o texto dizendo: Acas, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta Isaías: ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus, ocultando a dialogar com Deus, falar com Deus? Aí o verso 14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Então, o Senhor vos dará um sinal. Eu quero ministrar na tua vida na tarde desse dia. Recebe aí sinal da parte de Deus. Sinal da parte de Deus, sinal da prosperidade na sua vida. Recebe da parte de Deus sinal que mudará a tua vida. Um sinal que mudará a situação, um sinal que mudará a história, um sinal que virará a página, um sinal da virada para você. Você tem um sinal vindo de Deus para a tua vida. O que você precisa é estar
atento a isso, sensível a isto, e o Senhor falará contigo, mostrará o caminho para você, mostrará a porta para você, mostrará o futuro para você, te mostrará o sustento que você vai andar, por onde você vai passar. Mas tenha sensibilidade de ouvir e de ver um sinal de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então aqui aconteceu esta liberação do próprio Deus falando pela boca do profeta Isaías, que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Aqui é uma cópia, um retrato que aconteceria no futuro, há mais de 700 anos na frente. Mas também aqui estava referindo à situação atual, à situação atual. Então, acontecerá alguém, nascerá alguém. Uns diz que a própria esposa do profeta, que é chamada de profetisa, lá nos versos da frente, nós vamos encontrar isso nos capítulos da frente. Então, aqui acontecerá um nascimento de alguém que será o presente para a casa de Davi ou para Judá. E este presente da casa de Davi está tão entrelaçado na vinda de Jesus, que Jesus também veio da casa de Davi. Jesus também, ele é uma descendência de Davi. Observa que o texto está falando para mim e para você nesta tarde. O Deus presente é o que vai cuidar da sua guerra. O Emanuel, o Deus presente, é o que vai entrar nesta guerra ao seu favor. É o Deus presente que vai atuar. É o Deus que não se aparta, é que vai entrar com providência e que vai te dar vitória. Então a ameaça vai cair por terra, a valentia vai cair por terra, a violência vai cair por terra. O Deus presente que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Este é o Emanuel, Jesus Cristo. É o que te dá vitória na tarde desse dia, é que muda a sua história na tarde desse dia. É o Jesus Cristo que te pega pela mão direita hoje e te coloca de pé e te faz trilhar pelo caminho. É Jesus Cristo que vai te mostrar a porta. É Jesus Cristo que vai carregar o peso que você não consegue carregar. É Jesus Cristo que vai te curar. É Jesus Cristo que vai te libertar. É o Emanuel que vai trazer saúde para a tua casa. É o Emanuel que vai trazer saúde para a tua vida. É o Emanuel que vai trazer saúde para a sua família. É o Emanuel que trará saúde ao seu casamento. É o Emanuel que mudará a tua história. É o Emanuel que trará paz dentro da tua casa. Recebe esta palavra no nome do Emanuel, Jesus Cristo. Emanuel, o Deus presente, o Deus na família, o Deus no casamento, o Deus dos filhos, o Deus do marido, o Deus com a esposa, o Deus nas finanças, o Deus na empresa. É Deus presente conduzindo toda a situação. A carga está pesada, mas o Emanuel já está a caminho. O Emanuel já está chegando aí. Vai ajudar você a levar isto. Vai ajudar você a levar isto. Você precisa do que na tarde desse dia? De graça para suportar. A graça vem do Emanuel. Você precisa do que? Da misericórdia para você vencer. A misericórdia vem do Emanuel. Você precisa do que? De um perdão hoje. O perdão está chegando aí do Emanuel. Você precisa do que nesta tarde? De uma força, de um ânimo. Recebe aí o ânimo do Emanuel para a tua casa, para a tua vida, para teus ossos,
para teus nervos, para a tua vida, para a tua saúde, no nome de Jesus Cristo que vive para todo sempre. O Emanuel cuidará de ti. O Emanuel é o Deus presente para a glória do Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Saia desta live hoje, deste vídeo, com a vida renovada, com o seu físico renovado e que Deus cuida de você de uma forma toda poderosa, especial, para a glória do nome dele. Palavra das 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, eu te dou graças, Senhor, te louvo pela tua bondade, perdoa nossos pecados, Senhor da glória, nós louvamos, ó Pai, venha, Senhor da glória, cumprir, meu Deus, esta aplicação desta palavra sobre a vida de cada um, meu Deus. Põe por terra, Senhor da glória, todo impedimento, todo atropelo, toda tristeza, toda injúria, todo aborrecimento. Alegra o coração dos teus filhos, no nome de Jesus.